Por favor. Renato. Tá faltando o áudio. Seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. A vida é engraçada. Muitas vezes a gente tem algumas expectativas que são para fins diferentes. Quando eu imaginei caminhos de cura, eu imaginei da forma mais genuína em ajudar as pessoas que eu amo. Em curar da maneira que eu acredito a cura as pessoas que me rodeiam. Mas de uma maneira muito direta, eu acho que esse caminho serviu muito para mim. E eu não imaginava que isso pudesse acontecer. Eu acho que não sou eu que tenho a falar, mas somos nós que temos que aprender com o testemunho de vocês, que perseveraram até o fim. Vocês perseveraram na luta contra a doença, mas todos nós precisamos perseverar no amor. Esse é o sentido da vida, esse é o sentido de ser cristão, porque foi isso que Cristo nos ensinou. Amai-vos como eu vos amei. Todas as vezes que você for refletir para alguém, simplesmente você está falando para que você possa se ouvir. Porque a pessoa que mais gosta de você é você mesmo. E a gente esquece disso. Caminhos de cura é muito acima daquilo que a gente imagina. Porque tem milhares de pessoas que vivem doentes e muitas outras sortudas que conseguem partir curadas. E o objetivo desse projeto é que a gente possa encontrar dentro da nossa leveza o nosso caminho mais lindo, que a gente encontre a cura no dia que a gente for partir em direção àquilo que a gente crê. E esse é o caminho de cura.
não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Boa tarde. E aí, emocionante? Estão chorando, né? Eu estou me segurando. Eu sou Leonardo Raposo. Eu estou sentindo orgulho imenso em estar aqui hoje. Mais do que provavelmente em qualquer outro evento que eu tenha ido. E eu não vou discursar sobre as razões, porque elas são meio óbvias. O Caminhos de Cura me escolheu através de um convite do idealizador, Daniel Butros, meu amigo. Eu sou o cofundador do Caminhos de Cura. E eu vou poder falar isso por muito tempo, com muito orgulho. E hoje, a gente se reúne aqui e assiste esse filme. E muitas vezes as pessoas me perguntam o que é o Caminhos de Cura. E no começo eu sabia o que era o Caminhos de Cura. Hoje eu não sei mais. O Caminhos de Cura é muita coisa. O Caminhos de Cura é isso que a gente assistiu agora. O Caminhos de Cura é esse evento. Então, assistir um filme como esse, para quem peregrinou, é emocionante. Para quem não peregrinou, é emocionante. Faltou uma fala ali que talvez não era para a gente ouvir. E isso a gente aprende no caminho. O caminho da fé ensina isso. Muito bem-vindos a esse painel do Caminhos de Cura. Eu tenho muito orgulho de convidar para palestrar aqui com a gente nomes de pessoas que viraram meus amigos e meus irmãos. E o primeiro deles, que eu tive o prazer de conhecer apenas ontem, ao assistir uma palestra sobre ser feliz, que é a Monja Coen. Desde ontem à noite, Monja, eu sou mais feliz. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Gostaria de convidá-la a falar um pouquinho para as pessoas aqui e enobrecer ainda mais a nossa tarde. Por favor. A Monja Coen é uma monja zen budista que, para quem não conhece, eu duvido que haja, vai encantar. Agradeço muito esse convite, essa participação, da gente pensar que a nossa vida é uma jornada, é uma caminhada, e se nós estamos caminhando e que cada passo nosso pode ser um passo em direção à cura não só do câncer, não só das doenças do corpo, mas das doenças da alma, do espírito, que muitas vezes não estão separadas umas das outras. E a gente perceber que somos este ser integrado entre espírito e corpo. Não existe um espírito que seja separado do meu corpo nesse momento. Eu estou inteira aqui para vocês. E uma das coisas que falamos no Zen Budismo é isto: você está inteiro para alguém? Você está completamente presente onde você está, para a pessoa com quem você está dialogando, falando, para as pessoas que estão aqui conosco? Isso é um treinamento que a gente faz. De estar num lugar, não está pensando o que vai acontecer depois, nem o que aconteceu antes. Eu acho que a caminhada é um pouco isso, nos traz de volta para o agora. É este passo e este passo. Mas eu tenho uma direção, eu tenho uma senda, eu tenho uma decisão a cumprir. Não vou de qualquer jeito, não vou virando para cá e para lá, perdido no mundo. Se eu quero subir ao topo da montanha, eu tenho que escolher um dos caminhos que me leva até lá. Ao escolher esse caminho, eu deixei de escolher outros. Mas eu vou seguir esse caminho. Como a gente vai seguir o caminho também das orientações médicas. Quando a gente vai ao médico, que a gente confia. E tem que ser alguém que a gente confia, porque confia na nossa vida. E se eu confio, eu entrego, aceito e agradeço. São 4 palavras de um grande amigo meu, que faleceu quase com 100 anos de idade, o professor Hermógenes, um pioneiro do yoga no Rio de Janeiro e no Brasil,
que ele, no final da vida, ele sempre falava isso. Entrego, confio, aceito e agradeço. São 4 palavras fáceis de dizer. Entrego ao sagrado, confio no sagrado, aceito aquilo que chega até mim e agradeço. Eu comentei ontem e comento hoje de novo. A minha superiora no mosteiro tem, este ano, 93 anos. Eu estive com ela 2 anos atrás, e quando ela entrou na sala onde eu estava, uma sala onde eu já limpei tantas vezes, porque eu morei nesse mosteiro por 8 anos, uma sala onde eu servia chá para os convidados dela, e ela me colocou nessa sala de honra. Ela entrou na sala e disse: não vou me aposentar. Eu falei: nem eu. Não tem aposentadoria para a vida espiritual. Não tem. Você pode se aposentar de um cargo, de uma posição, mas você não aposenta da vida espiritual. Enquanto vivo, estou viva e estou praticando. E aí ela disse outra coisa. Desde os meus, alguns anos atrás, uns últimos 3 anos, ela disse: tive várias doenças, várias enfermidades, inclusive um câncer de intestino. Me curei. E agora eu agradeço aos Budas. E eu pensei que ela ia dizer os Budas da cura. Ela disse: não, das enfermidades. Porque por causa da enfermidade, eu me tornei uma pessoa melhor. Eu sei o que é estar enferma agora. E eu sei o que sente uma pessoa enferma. E por isso eu posso cuidar melhor de quem está, quando eu vou visitar alguém nos hospitais. Está bem pertinho agora, faz isso, eu vou beijar ele. Então, é um pouquinho disso que eu queria compartilhar com vocês. Eu fiquei 12 anos morando no Japão. Tem caminhos de peregrinação no Japão também, de um monge muito antigo, que era considerado um santo, e são vários templos nesses lugares por onde ele caminhou, e que também é considerado caminho de cura. E nesses lugares por onde ele passou, existem monges que dão bênçãos também, como a gente precisa, mas a bênção principal é você com você. Você se abençoa, você se respeita, você se ama, como ele falou no texto, na caminhada. A primeira pessoa é você. Você está se cuidando, está se respeitando, está percebendo suas necessidades verdadeiras, para poder procurar quem vai ajudar. Você se ajuda, mas precisamos também de parceiros e parceiras nessa jornada. E não sei se vocês notaram que bonito, né? Como um ajudava o outro na caminhada, não só com os objetos que usam para caminhar, mas também um dando apoio ao outro. A palavra ser humano em japonês é feita de 2 pauzinhos assim, ó. Um apoia o outro, não existe um ser humano sozinho. Nós só existimos em relação aos outros seres humanos com quem convivemos e que nos apoiam e que nós apoiamos. Eu vou ensinar para vocês um princípio básico de meditação, que é muito simplesinho, que serve para qualquer espiritualidade, qualquer tradição espiritual. Quem está na cadeira, vamos nos sentar da metade para frente com os 2 pés no chão. Quem está em pé, endireite o corpinho. Eu estou vendo vocês aí, tudo em pé. Endireitar o corpinho, os 2 pés firmes no chão. Os pés estão em contato com quem? Com a Mãe Terra. Ela está lá embaixo desse prédio, mas ela está lá. É a nossa mãe comum, o nosso corpo comum, a nossa vida comum. Então nós estamos em contato com a Mãe Terra. Estamos sentadas nos isquios, vamos pensar em ossos. Os ossos debaixo da bacia dão apoio para o nosso corpo. E nós vamos alongar a coluna vertebral. Mais espaço entre as vértebras. Ninguém senta para baixo, senta alongando. Põe os ombros para trás e para baixo, abre o peito, o tórax, o diafragma, o coração. Coração aberto ao mundo. É disso que a gente está falando aqui. E você se perguntar: quem sou eu? O que sou eu, ser humano? Que sentido tem a vida e a existência? E que sentidos eu posso dar à minha vida e à minha existência? A cabeça está em direção ao quê? Ao céu. E o Leonardo Boff, um querido amigo, ele diz assim: o nosso corpo faz o casamento entre o céu e a terra. É o corpo humano que faz isto. O seu corpo é essa união do céu com a terra. Então aprecie isto, cuide com muito respeito.
Podemos colocar as mãos numa posição que se chama a posição do cosmos. A mão direita embaixo, com a palma para cima, a esquerda vem por cima, articulação sobre articulação, e junto os polegares. Vai formar uma elipse. E essa elipse é o movimento dos planetas em torno do Sol. Estamos no cosmos, no universo. O universo está em nossas mãos. Em nós. Todas as possibilidades, gente. Não se limite. Lembra uma frase antiga, fé remove montanhas? Tem mais uma. Como é que era? Se Moisés não era Maomé, se ela não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. É isso aí, gente. A gente deixar que o caminho nos pegue. Não eu que vou entrar no caminho, o caminho que já me pegou, o caminho que já está me levando. E a palavra caminho em japonês é do. É uma expressão que se fala, tem karatê-do, chá-do, várias. Chega na essência. O caminho significa a essência da vida, a essência do ser. Como nós vamos nos despojando do que é extra, para acessar o nosso eu verdadeiro, mais íntimo, mais sagrado, comum a todos nós. E agora vamos fazer um pequeno exercício respiratório. A inspiração é passiva, nós não puxamos o ar. Nós permitimos que entre ao alongamento, a caixa torácica se expande. Então, inspiramos, haverá uma pequena pausa, e nós vamos soltar o ar pela boca bem devagar, longo, lento e devagar. Então, inspiração é passiva, expiração é ativa. Então, vamos fazer junto. Vamos abrir a glote também e fazer um som. Ok? Então, inspiramos. O mais longo e suave que puder. Mais uma vez, inspiramos. Terceira vez. Observe que no final da expiração há uma pequena contração no baixo abdômen. Não force, se não acontecer também está bom. Vamos de novo, inspiramos. Fechamos os lábios, colocamos a ponta da língua no céu da boca. Os olhos podem ficar entreabertos, pousados à sua frente. Temos consciência dos pés, das pernas, dos glúteos, do abdômen, das costas, dos braços, da cabeça, orelhas em linha com os ombros, nariz com o umbigo, alinhamento do corpo, respiração consciente, absolutamente presentes aqui, nesta sala sagrada. Reconhecendo o sagrado em cada pessoa que está nesta sala. Observe como está respirando agora. Diferença de temperatura do ar que entra e sai das narinas. Ouvimos o som do ar-condicionado. Ouvimos o silêncio. E todo qualquer outro som que tenha. Nada é obstáculo. É o caminho. É como é. As coisas são como elas são. Mas são movimento e transformação. E nós, seres humanos, também somos elementos de transformação da realidade. Nós podemos transformar a realidade. O que chega até nós, nós não temos muito controle sobre isso, mas o que fazemos a partir daquilo que chegou até nós, é nossa responsabilidade.
mas não é pesado. Eu digo que meus ombros suportam o mundo e ele não pesa mais do que a mão de uma criança. É um poema do Carlos Drummond de Andrade. Meus ombros suportam o mundo e ele não pesa mais do que a mão de uma criança. Lembrem-se disso. Façam da sua vida uma grande jornada. A nossa vida nunca é muito longa. Poucos de nós passamos dos 100 anos. Mas não faça da sua vida pequena, como diz meu amigo Cortella, professor Mário Sérgio Cortella, que foi carmelita antes de se tornar professor universitário. Profundamente religioso, católico. Não faça da sua vida pequena, faça dela grandiosa. E será tão grandiosa quanto você a fizer. Siga firme nessa caminhada, que não tem nem começo nem fim, e ao mesmo tempo tem. Cada passo é um novo passo, cada instante é um novo instante. Não há bis nessa vida, não sei se vocês já perceberam. Nada jamais se repete. E nós estamos aqui, com a força da gravidade, presos a esse planeta, assim, o nosso corpo, girando com a Terra, em torno de si mesma e em torno do Sol. Se movendo, ela está viva, ela se mexe. Às vezes a gente não percebe, mas tudo é vida e tudo é movimento. Transformação incessante. E direcionamos a nossa intenção, a nossa fé, a nossa coragem, a nossa decisão para onde queremos chegar. Que seja sempre para o bem e para a cura de todos os seres, de cada ser e de toda a humanidade, porque nós estamos precisando de cura, sim. Quando o atual Papa assumiu, a primeira coisa que ele disse foi: rezem, façam orações, porque o mundo está precisando de quem acredita no bem. O mundo está precisando de quem acredita no caminho da cura, o caminho da paz, da harmonia, do respeito entre seres humanos e toda a vida da Terra, porque somos a vida da Terra. Não estamos separados de nada nem de ninguém. Então, apreciem a jornada. Força, coragem, e é o que eu tenho a compartilhar com vocês. Durante o dia, às vezes de manhã, ao acordar, senta um minutinho, respira conscientemente. Antes de dormir, senta um pouquinho, respira conscientemente. Antes de comer, olhe para o alimento. Quantas formas de vida necessárias para um pratinho de comida chegar até nós. Agradeça. Aprecie a sua vida, dê valor à sua vida. Cada instante, sagrado, precioso e que não tem bis. Outras caminhadas vão fazer com o grupo. Já fizeram, algumas pessoas já fizeram caminhada com o grupo. Outras ainda vão fazer. Nunca é a mesma. Cada caminhada é única. Cada instante da vida é único. Então não reclame, como diz São Bento. Não resmungue, como diz São Bento. Até o murmúrio correto é proibido nas regras de São Bento. E reconheça que cada ser que você encontra é o mestre sagrado. Respeite todas as pessoas, mesmo aquelas que você não entende, porque elas estão se comportando dessa forma. Mas o que você responde ao mundo é sua decisão. E conforme você responde, quer seja em oração, em fé, em caminhada, em disposição de ajudar e acolher, é que vai fazer a diferença. Eu pediria então que a gente coloque as mãos palma com palma e que possamos agradecer do mais íntimo nosso por essa vida, por todas as causas e condições que nos colocaram juntos aqui hoje nesta sala. Muito obrigada.
Vocês também sentem essa paz que eu senti? Monja, muito obrigado. Como eu disse ontem, eu tive um aperitivo. E hoje, ao ouvir suas palavras, eu visualizo o caminho de cura, visualizo a peregrinação. Lá, nós praticamos exatamente isso. Nós rezamos, nós apreciamos cada momento, cada folha que cada árvore, cada pedra que tem no caminho, cada conversa, cada abraço, cada choro. E acho que isso que fez ele se tornar tão importante já na nossa primeira edição. Então, muito obrigado por colaborar com a gente e traduzir em palavras e talvez responder um pouquinho da pergunta o que é o caminho de cura. Muito obrigado. E agora, eu convido a subir aqui para conversar e falar um pouquinho com a gente, minha amiga peregrina, doutora Fabiana Macchidice, ela que esteve com a gente no primeiro Caminhos de Cura e hoje vai engrandecer a nossa tarde. Fabi, muito obrigado. Obrigadinha. Nossa, gente, que coisa linda. Queria que vocês estivessem aqui com os meus olhos. As pessoas costumam dizer que eu tenho um olho meio... Tenho talvez um véu que vê as coisas mais coloridas. E olhando aqui para vocês, eu acho que eu não tenho véu algum. Eu acho que eu simplesmente consigo enxergar a beleza de cada um de vocês em cada sorriso que está por aqui. Está lindo demais ver tanta gente com esperança nos olhos e um sorriso de paz. Obrigada, monja. Bom, o que eu queria trazer para vocês aqui é uma pergunta que eu, como médica, ouço muito no meu consultório. E eu queria repassar essa pergunta para vocês. O que é cura para vocês? Para nós médicos, já que nós temos inúmeras especialidades, muitas vezes a cura vai depender da especialidade. Então, talvez para um mastologista seja a cura do câncer de mama, para um cardiologista a cura de uma pressão que estava muito alterada, ou de uma arritmia que a paciente apresentava. Para um neurologista pode ser o sumiço de uma dor de cabeça incômoda, contínua. Para um psiquiatra, uma pessoa que se trate ou que cure de uma depressão profunda ou de uma crise de ansiedade. Mas a gente sempre fica se perguntando, será que é isso mesmo? Em 2016, eu passei por um processo seletivo que tinha começado em 2015 para ser a nova liderança da mama do AC Camargo Cancer Center. E nesse processo seletivo eu fui escolhida. Mas eu não me sentia preparada. A impressão que eu tinha é que eu tinha um quebra-cabeça cheio daqueles de zilhões de peças, e que alguém confiou, entregou e falou, olha, as pecinhas estão todas aí. Mas eu não sabia qual era o desenho que ia dar. Ninguém me entregou a caixa. Ninguém disse o que estaria ali dentro. Simplesmente falou, confia. Eu confio em você e você vai desempenhar um bom trabalho. Só que isso foi muito complicado, porque eu realmente não tinha ideia do que ia acontecer. E aí, um mês depois de assumir a liderança, eu tinha já uma viagem marcada com o meu marido para a minha primeira peregrinação. O Caminho Santiago de Compostela era algo que eu sonhava desde a época que nós namorávamos, e com 13 anos de casamento, ele me presenteou, então, com essa peregrinação. E essa peregrinação veio num momento espetacular para a minha vida. Porque depois dessas longas horas de caminhada, daquele silêncio quase ensurdecedor, dos sons da natureza, como o Léo disse, às vezes você ouve uma folha que cai no chão. É uma coisa impressionante. Eu ouvia o tempo todo a minha respiração, a respiração do meu marido, os nossos passos e aquele barulho dos nossos sticks tocando o chão. Depois disso, faz parte de uma das crônicas do meu livro de crônicas, Uma Cesta de Cada Vez,
eu pude perceber que o que eu aprendi com o caminho é que nós não precisamos ser fortes o tempo todo. Se nós tivermos fé em Deus, o tamanho da nossa cruz, o tamanho da nossa dor, da nossa tendinite, como eu tive no caminho, mesmo um diagnóstico de câncer, tudo isso passou sob a aprovação divina. Nada aconteceu por acaso. Mas que nós não estamos sozinhos e que, nesse processo, a gente consegue ficar mais forte e terminar o nosso caminho se nós aceitarmos essa ajuda que normalmente acontece, mas a gente nem sempre está preparado para perceber. Meu quebra-cabeça estava montado, né? E mesmo que alguém destruísse absurdamente aquele quebra-cabeça, eu nunca mais esqueceria o resultado final. E esse resultado foi muito importante para que eu me lembrasse dele, porque eu me senti destruída em 2018, mas nem alguém chutando o meu quebra-cabeça, nem um diagnóstico de câncer de mama foi capaz de deixar que eu acreditasse que tudo na vida tem solução. E que isso não é otimismo, isso é questão de fé. E aí, de repente, em janeiro de 2024, eu recebi uma ligação. Essa ligação foi do Dani. Minha amiga, querida, preciso falar com você. Estava aqui fazendo uma peregrinação com um outro médico que está aqui, Dr. Carlos Ruiz, e a gente teve uma ideia. A gente estava conversando, tive uma ideia, queria saber se você topa entrar nessa com a gente. É o seguinte, estou pensando em fazer uma peregrinação, nós médicos e pacientes. O que você acha disso? Falei, Dani, incrível, claro que vai ser maravilhoso, não tenho dúvida disso. E ele falou, olha, e você pode escolher. Você pode escolher ir como médica ou você pode escolher como paciente. Gente, imagina a emoção que eu senti naquele momento de ser privilegiada, de poder até escolher entre esses dois mundos, né, que parecem ser tão próximos, mas que, ao mesmo tempo, muitas vezes, a gente, quando está lá no consultório, parece que ele está tão distante. E eu falei para ele, Dani, eu vou como médica. Indiquei pacientes e fui como médica para a minha segunda peregrinação. Então, Caminhos de Cura entrou para mim num momento maravilhoso, porque era um outro momento desafiador para mim. Era um momento que eu estava me questionando qual era o meu papel, o que eu podia fazer de melhor, para além de fazer uma cirurgia, orientar medicamento e resolver questões relacionadas às queixas das minhas pacientes, que são tantas, e a gente tem que acolher essas queixas com todo amor e carinho, mas o que mais eu posso oferecer? E esse caminho me renovou os meus votos com a minha profissão. Porque eu percebi que nós, médicos, muito além de conseguir tratar, fazer uma boa cirurgia, prescrever um medicamento adequado, ouvir, acolher e orientar como fazer num momento de desconforto sobre os tratamentos realizados, nós, médicos, podemos curar através do abraço. Nós, médicos, podemos curar através da escuta. Não, fala aí que eu te escuto. Né? Enquanto você está andando, fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, mas não, daquele olho no olho, daquele momento que você escuta com os olhos e com o coração as queixas da sua ou do seu paciente. O Caminho de Cura renovou a minha crença de que nós curamos com um sorriso. Eu não tenho dúvida, não só do nosso sorriso dos médicos para com as nossas pacientes, mas, como diz o Dani, quem cura quem, né, Dani? O sorriso das nossas pacientes para a gente, confirmando que aquilo que a gente está fazendo é a coisa certa. O sorriso dos familiares que recebem a gente quando a gente entra no quarto para dar a notícia que a cirurgia deu tudo certo. O sorriso de quando a gente diz, tem tratamento, a gente vai conseguir, a gente está aqui junto. Então, o Caminho de Cura mostrou que existem diferentes formas de apoiar. Essas fotos aqui mostram isso. A gente pode curar através do acolhimento, do beijo, do estar junto. A gente pode compartilhar essas diferentes formas de apoiar
em muitas, de muitas formas variadas, como o Juliano fez aí com o stick, ao invés de andar no chão, aproveitando para puxar. E acreditem, as próximas peregrinas, vocês vão precisar disso. Nesse momento é só ficar perto dele. Tá bom? E aí, nessa jornada, o que eu aprendi? Né? Eu aprendi que médicos ou pacientes, tanto faz, gente. Dani, eu podia ir como qualquer coisa, né? Porque nós somos os nossos protagonistas do que quer que a gente escolha fazer na vida. Nós como profissionais, nós como pacientes, porque nós somos pessoas. Nós somos pessoas que, por acaso, temos um perrengue na vida. Nós somos pessoas que, por acaso, tivemos um câncer de mama, um câncer de intestino, tivemos uma doença grave. Nós sempre podemos ter algo não resolvido, não curado. E eu percebi no caminho que essa ideia do Dani de ter feito esse caminho de cura para pacientes oncológicas tem tudo a ver, porque o caminho é muito parecido com o tratamento oncológico, Dani. Ele é muito parecido. Em inúmeros momentos, a gente consegue ver muito bem essa correlação. A doença está em você, a dor é sua, mas você não precisa viver esse processo sozinho. O caminho de cura mostra isso para a gente, que a gente não precisa viver ele sozinho. Que a gente tem escolha, a escolha de curar o corpo através dessa cura da alma. A monja já disse isso também. Olha que legal. E nós, no consultório, ou às vezes até na vida, né? Não precisa ser médico. Quantas pessoas aqui podem... Olha lá, ela concordou comigo. Quantas pessoas aqui a gente percebe que são ditas saudáveis, mas que estão extremamente doentes? E quantas pessoas com doenças graves, ali às vezes no finalzinho da vida, nós percebemos o quanto essa pessoa teve uma jornada feliz. Então, o caminho de cura, esse processo de cura, ele deve ser algo diário nas nossas vidas. Viver a cura não significa estar isento de doenças. É sobre isso. Então, eu convido vocês a se perguntar: o que é cura para você? Muito obrigada. Fabi, muito obrigado por me fazer lembrar dessas imagens tão lindas, desses momentos que a gente viveu durante o primeiro caminho. E durante as falas de vocês, as respostas da minha pergunta inicial estão aparecendo. O que é o caminho de cura? Mas eu tenho certeza que o meu amigo Daniel, o cara que me levou para peregrinar, que é o idealizador do caminho de cura, vai ter respostas ainda melhores. Então eu convido a subir aqui Daniel Butros, meu amigo peregrino, fundador e idealizador do caminho de cura. Eu já palestrei em lugares maiores que esse, mas a minha mão nunca esteve tão gelada. E eu estou muito feliz de estar aqui. Por trazer algo que eu, de fato, levo no meu coração. E parece que está contaminando. Porque o bem contamina, né? Não tem porquê. Um dia eu fui peregrinar sozinho, em 2019, para poder agradecer a Deus pelos meus 40 anos que viriam em 2020. E tinha que ser sozinho, e eu não sei porquê. Mas tinha que ser. Eu não estava nem feliz nem triste, eu estava simplesmente seguindo um fluxo de algo que apareceu para mim. Mas eu levei algo muito importante comigo. Eu levei 6 cartas. Pacientes minhas do SUS, que eu amo muito. Uma delas tinha acabado de abrir um quadro de metástase. E hoje ela está muito bem. Hoje ela está muito bem.
E eu não sei o que ela escreveu naquela cartinha, mas está dando certo para ela. Como eu disse, eu fui para agradecer e me envolvi num dos dias mais difíceis da minha vida, que foi o primeiro dia, quando eu andei 46 quilômetros sozinho e toda a minha felicidade de repente sumiu e eu passei a ter um sofrimento imenso nesse dia. E às vezes vocês acham que a pior dor é a sua. A pior dor é a nossa, a pior dor é aquela que você sente. E foi muito difícil para mim. Desistir era mais fácil, mas eu tinha 6 cartinhas comigo. Eu precisava levar essas cartas. Mas eu pensei em desistir. Num certo momento, por volta de 3 da tarde, eu não conhecia aquele caminho, eu nunca tinha ido. Eu sentei, completamente desolado, eu estava sem o meu celular, eu estava sem nada. E eu pedi. Para quem foi para agradecer, eu pedi rápido. Eu pedi, me ajuda. Me ajuda. Acho que Deus olhou para mim e falou assim, nossa, rápido? Sim. Eu aprendi uma coisa muito importante na minha vida. Peça. Peça. Com fervor. Peça, porque você será respondido. E assim foi, eu pedi, mas demorou um pouco. E eu comecei a caminhar e veio uma subida, Serra dos Lima, que eu falei, não é possível. Eu não vou aguentar. Daí Deus falou assim, toma essa tempestade. E choveu, e choveu, e choveu. Em novembro de 2019, depois de um calor escaldante, choveu ao ponto de molhar absolutamente tudo que eu tinha na minha mochila. E eu estava convicto que não era para eu estar ali. Mas eu tinha pedido, né? E eu continuei, e de repente saiu o sol, e de repente parou de chover, e de repente vem uma pessoa em cima de um cavalo, para na minha frente, tira o chapéu de maneira muito elegante e fala assim, não desiste não. Porque Deus e Nossa Senhora vão te levar até o final desse caminho. E eu não era nem devoto de Nossa Senhora. Eu não tive tempo de me apresentar para ele, e ele não teve tempo de se apresentar para mim, mas eu desconfio que eu conheço o nome dele. E ele anda todo dia do nosso lado, a gente que não enxerga. E ele estava ali. Naquele momento eu comecei a entender quem de fato é o meu protagonista, por que eu estava ali, por que tudo tinha que acontecer. E comecei a aprender coisas muito interessantes. E a minha perna me leva a lugares muito longe, muito longínquos, e que a minha mochila de 6 quilos tem tudo que eu preciso na minha vida. Eu sou o meu melhor amigo e o meu pior inimigo por questões de segundos. Eu não quero estar do lado de pessoas de energias diferentes das minhas, mas eu não quero mal. Mas segue seu caminho, não perto de mim. Eu descobri que eu nem te conheço, mas eu amo você. Mas isso é fato. Dessa última vez, então, eu descobri uma coisa que, um dia à noite, caminhando, cansado, o Renato, que é um guia, ele falou assim, Daniel, vou fazer uma massagem aqui em você. Ele fez uma massagem no meu externo, assim, ele começou a girar a mão assim, monja, 50 vezes. Daí ele falou assim, você está com um nó na garganta. Eu falei, não estou, mas eu estou bem pra caramba. No dia seguinte, não parei de chorar, quase desidratei. E daí ele falou que quando você coloca a sua mão e roda, no sentido horário, você vai chorar. Sugiro que não façam. Isso me contagiou de uma maneira muito incrível. Eu comecei a levar pessoas que eu amo para lá. A primeira foi minha esposa, a razão da minha vida. E depois eu comecei a levar mais pessoas e eu montei uma legião de amigos peregrinos, pais de família, que trabalham e que aprenderam que rezar faz parte, que dá para a gente rezar, dá para olhar um para o outro e falar assim, eu amo você. Dói falar, mas lá não dói. A ponto de, num certo momento, numa das minhas peregrinações, para uma pessoa, fala assim, doutor Daniel, eu te sigo. Falei, graças a Deus, mantenha, que eu preciso de você. Daí ela fala assim, mas não, esse não é o meu motivo.
Eu gostaria que você passasse no final dessa cidade, em Confidentes, e encontrasse uma amiga minha que chama Mônica. Ela tem um câncer metastático e ela está muito sofrida. Eu queria que você, se pudesse, passasse para dar um abraço nela. Falei, você está pedindo? Porque eu acredito em quem pede. Sim, e assim eu fui. Só que eu não fui sozinho, meu amigo. Eu fui com mais uma legião de peregrinos, homens sujos. E nós entramos numa loja lindíssima. Mas eu não entreguei o ouro de cara. Porque na hora que eu cheguei, ela estava sentada. Careca de máscara, ela olhou, ficou assustada, e eu falei assim, nós somos peregrinos e nós estamos andando a centenas de quilômetros, trazendo as bênçãos de Nossa Senhora para uma pessoa muito especial. Por um acaso você é a Mônica? E ela começou a chorar, e todo mundo começou a ficar emocionado, e eu coloquei uma imagem de Nossa Senhora em cima da mesa, e dei uma pequena para ela, falei, Mônica, essa imagem agora é sua. Eu tinha um lenço da misericórdia que eu ganhei, nem sabia nem para que servia isso daí, mas faz todo sentido, amarrei no punho dela. Eu só tinha 3. Um, eu tinha que ficar comigo, eu podia escolher 2 pessoas. E eu amarrei no punho. E eu fiquei sabendo que a partir daquele momento ela só faz quimioterapia com a imagem de Nossa Senhora e com o lenço amarrado no punho. Isso é cura. Isso faz parte do processo de cura. Faz parte do processo de cura. Ela me deu uma carta para seguir adiante. E essas cartas me motivam nos meus caminhos desde 2019. Elas já foram escassas e pequenas, mas muito importantes. Porque lembre-se, uma delas é da Edna, paciente que abriu um quadro de metástase. E vou repetir, ela está muito bem. E passou a crescer, até que ano passado nós levamos 300 cartas. E não se esqueçam que eu falei para vocês, o que é bom para mim, é bom para quem eu amo. Eu amo as minhas pacientes. E num dia, numa conversa com uma pessoa que eu amo, o professor Carlos Ruiz, eu falei, professor, faz sentido? Ele falou, faz. Às vezes a gente precisa de pessoas do nosso lado, que a gente chama de porto seguro. Eu falei, então eu vou fazer. Deus me proporciona pessoas muito grandes do meu lado, e o Léo criou esse nome, Caminhos de Cura. E não é o caminho da cura, porque eu creio em muitos caminhos de cura, eu creio na ciência, eu creio na tecnologia, eu creio no diagnóstico, eu creio no abraço, eu creio no eu te amo, eu creio em cartas e flores. E que a atividade física é um caminho de cura. Estar perto da natureza também. Hipócrates diz, quem se afasta da natureza adoece. E daí nós fomos com um grupo muito especial. E nós pagamos para elas irem. E a gente não tinha dinheiro para isso. Mas elas foram as nossas convidadas de honra, porque o que é bom para mim é bom para vocês. E assim nós fomos. Mas eu não fui sozinho. E se elas passarem mal? E eu levei um grupo muito especial. Eu levei um grupo de amigos, professores, que fazem toda a diferença na minha vida. E que eu conheço há algum tempo, e cada dia que passa, me parece que eu já conhecia há mais tempo. E daí vocês param e se perguntam, nossa, andar com um médico, que maravilha. Os médicos são tão grandes, os médicos são tão maravilhosos. E eu digo para vocês que se você quiser entender o quanto nós somos iguais, vá ao caminho da fé. E você vai entender que as suas pernas são as mesmas de todo mundo e que a água que você precisa é a mesma de todo mundo. E às vezes a gente esquece que é médico e às vezes a gente esquece que é paciente. Porque isso é muito valioso. Mas não adianta ouvir daí, tem que ouvir lá. A gente precisa insistir em tudo isso. E vieram histórias espetaculares, monja, que eu nunca pensei na minha vida que eu fosse ter, sabe? Parte do nosso vídeo foi ocultado no começo, e a culpa foi minha, não é da equipe, porque eu falei, não, para de passar, mas o que vocês ouviram é o que tinha que ouvir no final. Eu pensei que eu tivesse ido para cuidar das pacientes, mas não foi o que aconteceu. Eu tive o grande prazer nesse TJCC do ano passado, de ser abordado ali fora. Meu grupo já estava fechado, não tinha mais onde colocar pessoas, e ela chegou para mim, e a Carol falou assim, Dr. Daniel, eu falei, oi, eu vou no Caminhos de Cura. Eu falei, não, mas ela não falou assim, ela falou assim, eu vou, se vira.
ela falou assim: eu vou, se vira. Aquilo foi tão atrevido e tão lindo e tão corajoso. E a gente precisa ser corajoso. Eu liguei para a Fabiana Maquidice e falei: Fabi do céu, encontrei uma paciente, eu tive uma conexão espiritual com ela, parece que eu conheço há vidas passadas. E ela falou: não, ela é um amor. Eu falei: então ela vai. E ela foi. Só que ela não foi. Ela foi. Ela brincou, ela chorou, ela gargalhou, ela ajudou, precisou de ajuda, ela se entregou. Num certo momento, eu estava andando do lado dela, e eu olhei para ela e falei: Carol, você não está bem, filha? Vamos pegar o carro? Fora de brincadeira, ela estava assim. Não, eu estou ótima. Falei: não, você não está, filha, viu? Ó, você já fez o que podia, vamos entrar no carro. E ela entrou no carro. Quando ela falou: eu vou, se vira, sabe o que ela falou? Cuida de mim. Cuida de mim. Tem tanta gente que olha para a gente e fala coisas que a gente não entende, às vezes elas só estão precisando de cuidado. É de um carinho, é de um abraço, e assim eu fiz. Eu cuidei da Carol. Eu levei a Carol e eu coloquei embaixo do meu braço e falei: então vem aqui. Vamos, deixa eu cuidar de você. Só que ela cuidou de mim. Ela cuidou de mim de um jeito que ela não tem nem ideia do quanto ela cuidou de mim. Foi tão especial que no último dia eu tinha uma imagem de Nossa Senhora, eu entreguei para ela num momento muito especial e falei: é sua, dá para quem você quiser ou leva para casa. No último dia, faltando mais ou menos 15 quilômetros. E ela caminhou com essa Nossa Senhora e não teve conexão com ninguém. E ao entrar na Basílica, ela encontrou uma pessoa que tinha ido me ver, uma pessoa muito especial, que ela me dá as bonecas que eu dou para as minhas pacientes. Tudo que eu ganho, eu dou. Se vocês me derem um presente, não vai dormir na minha casa. Porque o carinho que eu tive para receber já é o suficiente, eu passo sempre para alguém. E ela entrou na Basílica, encontrou essa pessoa. Eu fui simplesmente falar: olha, Carol, essa é minha amiga Ângela. Ela falou assim: eu estou te procurando há muito tempo. Há anos eu te procuro, Ângela. Deu um abraço nela e entregou a imagem de Nossa Senhora. Quando a Carol falou assim para mim aqui nesse evento: eu vou, se vira. Com toda a coragem que ela teve, ela se entregou de tal maneira que ela fez o caminho, um dos mais lindos da vida dela e um dos mais lindos da nossa vida. Quando terminou o caminho, ela me deu esse quadro que está enquadrado na minha cidade. Ela é uma artista. Obviamente, ela é a peregrina que está ali embaixo. E ela desenha o caminho mais lindo possível, e percebam que uma das montanhas são mãos dadas. E eu tenho certeza, não perguntei isso para ela, mas o quadro é meu, eu tiro as minhas conclusões. Uma é a mão dela, outra é a mão minha e da Fabiana Maquidice. Porque nós não fizemos nada. Eu só ouvi. Eu só me dei o direito de ouvi-la e dizer um sim. Isso é muito valioso. A gente não fala sim para ninguém, nem para a gente. E eu falo para vocês que nessas mãos dadas, uma é minha e da Fabi, a outra é dela. Ela colocou a mão no caminho mais lindo da vida dela, e eu pergunto para vocês, pacientes que aqui estão: onde está a sua mão na sua vida? Onde está o seu eu vou junto, se vira? Onde está o protagonismo da sua jornada e da sua vida? Passar pelo que vocês passaram é dificílimo e às vezes dá muita raiva, porque eu não mereço passar por isso e porque eu. Hoje de manhã eu escutei: quem tem raiva não tem tempo para amar. Eu tinha que ouvir essa frase, hoje de manhã eu tinha que ouvir. Durante o Evangelho: quem tem raiva não tem tempo para amar. Ah, mas eu vou no médico. Eu quero saber, você com o seu sorriso, você com a sua felicidade, você com o seu protagonismo, você com a sua vida, porque esse é o caminho de cada um. E a gente precisa se atirar. A gente precisa se atirar.
E digo para vocês que se vocês tiverem oportunidade, façam que nem a Carol, deem a mão para o seu médico ou para as pessoas que cuidaram de você. Mas eu peço uma coisa do fundo do meu coração. Se vocês derem as mãos, não larguem. Porque nós somos facilmente apaixonados por vocês. E os médicos não sabem disso, algumas pessoas não sabem, não é por culpa delas. É por culpa do mundo. É por culpa da falta do protagonismo na nossa própria vida. Quando nós médicos fomos ao caminho de cura, nós fomos para que a gente pudesse cuidar de vocês. E eu pergunto para vocês, quem é o protagonista de quem? Porque a gente vive num mundo que a gente está muito preocupado em saber quem manda, quem desmanda, quem fala amém ou não. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em amar o próximo como a ti mesmo. Só que a gente esquece do a ti mesmo. A gente gosta de servir ao próximo, mas a gente esquece da gente e nunca vai ser genuíno. Eu tive que ir sozinho nesse caminho lá em 2019. Para cuidar de mim. Para achar as minhas verdades. Para achar o meu caminho. Para buscar o meu caminho de cura. Eu tinha que ir lá. E se vocês pensam em peregrinar um dia, eu garanto para vocês que o caminho já começou. O caminho começa quando você se vê lá. E muda a vida. E assim a gente vai para um novo caminho de cura. É só o segundo. É só o segundo. Talvez seja o último, eu não sei o que vai ser do meu dia amanhã. Mas vai ser muito especial. E as pacientes não pagaram. E nós não temos dinheiro, mas vocês são as nossas convidadas. De honra. É o mínimo que a gente faz, é pagar para que vocês possam nos ensinar o que é ter cavalgado num caminho tão difícil e ir para um caminho onde vocês mostram para a gente que a cura é mais fácil do que a gente imagina. E vão novos médicos. Eu tenho um comitê de médicos que foram ano passado e que vão continuar indo. Eu, professor Carlos Ruiz, professora Fabiana Macdice, professora Fabiana Coelho, professora Rosemar, professor João Bosco. E todo ano eu vou levar um pouco mais de gente e um pouco mais de médico, mas eles não vão ter duas oportunidades, porque eles vão aprender para fazer. E assim eu quero que vocês façam. Aprendam, apliquem e façam, porque primeiro você vai para cuidar de você, depois você amar o próximo como a ti mesmo. E tem gente muito especial. Meu grupo do Flor Azul, se não der certo no Flor Azul, vai dar certo como modelos, que são maravilhosos. E eu tenho um grupo de staff que cuida de tudo isso. Em 2019 eu pedi, mas eu não sabia que Deus tinha me ouvido tanto. Eu vou ter a grande oportunidade de poder caminhar com o meu herói, com o meu melhor amigo. Ele está preocupado se a perna dele vai doer, mas ele já me pegou no colo e se ele precisar, eu vou pegar o meu pai no colo. Eu apresento para vocês a pessoa que me ensinou a amar a medicina. Levanta, pai. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Traz meu pai aqui. Traz meu pai aqui. Traz meu pai aqui. Tá sem sapato. O meu pai é o responsável. O meu pai é o responsável pelas flores que eu dou, pelo valor que eu dou para a minha medicina. Eu praticamente atormentei a vida dele quando ele, no 5º ano da faculdade, ele e minha amada mãe resolveram levar a minha gestação à frente. Não tinham dinheiro para absolutamente nada. O meu pai ama as pessoas. Vem aqui, pai. E eu vou ter a oportunidade de caminhar com meu pai, e tenho certeza que ele vai ser representante dos pais de muitos que estarão conosco. Isso chama-se Caminhos de Cura.
carinho ao próximo, é não ter medo de falar que te amo. Se precisar pegar no colo, a gente vai pegar. Hoje é um dos dias mais importantes e mais felizes da minha vida. Eu agradeço do fundo do coração a oportunidade e o tempo de vocês aqui. E convido a todos que descubram cada um o seu caminho de cura. Muito obrigado. Eu não esperava tudo isso e o coração está ótimo. Eu sempre falo quando a gente está junto e eu vou falar na frente de todos vocês. Obrigado por ser seu pai. Tocar o debate. Na cadeira de cada pessoa tem uma cartinha, tem um lápis. Escrevam o que vocês quiserem, para quem vocês quiserem. Para Deus, para Nossa Senhora, para Oxalá, para Jeová, para qualquer energia que vocês tenham, porque nós somos cristãos e da boa energia, independente da religião de cada um. Coloquem as energias nas cartinhas e peçam. Peçam. Às vezes demora, mas vem. Léo, vamos que vamos? Eu fico ali embaixo programando as minhas próximas palavras. Daí ele vem e faz isso. E já bagunça toda a minha cabeça. O Daniel falou que eu nem te conheço e eu te amo, mas eu te conheço e eu te amo. Eu tenho o prazer de dizer que ele é meu amigo e eu escuto e aprendo com ele toda hora. Então, que privilégio. Obrigado, Daniel. Obrigado por ser meu amigo. E obrigado por ter me convidado a fazer parte disso. Esse também é um dos dias mais importantes da minha vida. Muito obrigado. E com as palavras dele, a gente tem um pouco mais da resposta que eu falei para vocês sobre o que é o Caminhos de Cura, né? Mas eu quero convidar algumas pessoas super queridas também para fazer parte aqui dessa mesa, para talvez a gente responder um pouquinho mais sobre o que é o Caminhos de Cura. Então, eu convido novamente a Monja Quen a subir aqui, por gentileza. Convido a doutora Fabi Macchidice, ambas já apresentadas. Convido minha amiga peregrina, a Grazi Ravassi, maravilhosa, ela que é nutricionista oncológica, peregrina, esteve com a gente, obrigado, querida, no primeiro Caminhos de Cura, e uma vez Caminhos de Cura, sempre Caminhos de Cura. E eu convido a Karina Costa, peregrina, escritora, fundadora do Na Trilhas, é uma agência muito antiga de caminhadas e de peregrinações. Obrigado. Eles ficaram responsáveis por cuidar de nós no primeiro Caminhos de Cura, são responsáveis por cuidar de nós também no segundo Caminhos de Cura, que daqui a poucos dias a gente inicia, de 28 a 1º de outubro, a gente chega em Aparecida, dia 1º de outubro, abrindo o Outubro Rosa. Então, vai ser ainda mais emblemático. A ideia aqui, pessoal, é a gente debater. Eu tinha um monte de perguntas programadas, mas eu quero mexer isso e bagunçar um pouquinho. Como eu disse no começo, quando alguém me pergunta o que é o Caminhos de Cura, eu não sei mais responder. Então, eu vou convidar vocês a iniciar o debate com as respostas de vocês. Todo mundo já falou um pouquinho, né?
mas talvez de uma maneira bem sintética, numa frase ou em duas, talvez, o que é o caminho de cura. E aí, assim a gente vai ter um start desse debate. Por favor, vou começar com a Karina, que chegou aqui agora. E, por favor, Karina. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, Panatrilhas, né, participar desse projeto, que foi um convite do Dr. Daniel, que a gente opera no Caminho da Fé há alguns anos, então é uma honra poder fazer parte e guiar mais uma vez o Caminhos de Cura. E, para mim, o Caminhos de Cura, a gente já teve a oportunidade de guiar mais de 2.000 peregrinos pelo Caminho da Fé e outras rotas de peregrinação. E a gente vê, através da caminhada, a cura espiritual, né? Que também vai para a cura física, e muitas vezes. Então, para mim, o Caminhos de Cura é um presente de Nossa Senhora na nossa vida, com certeza, porque eu nem me lembro como eu conheci o Dr. Daniel, mas a forma como ele entrou e foi trazendo as pessoas para a nossa vida. Então, eu acho que é um presente de Nossa Senhora e ele é o retrato da jornada da vida. Então, para mim, o Caminho de Cura tem esse significado. Grazi. Eu acho que, para mim, tem vários significados, né? Mas a gente tem que escolher um, porque o tempo também não vai permitir que fale todos. Porque a gente aprende sempre. Eu acho que o Caminho de Cura, eu acho que ele se resume por presença, aquela presença genuína, né? De você estar, mas estar não é só estar e fazer o caminho e chegar no objetivo final, mas é aquela presença genuína dos pés no chão, do coração aberto, né, para a gente experimentar esse caminho. Porque não é só chegar, por exemplo, a gente anda cerca de 30 quilômetros por dia, né? E o objetivo final não é você terminar os 30 quilômetros, mas experimentar cada etapa da jornada até o final. Porque cada etapa, cada obstáculo, cada vivência daqueles 30 quilômetros tem um propósito. E quando a gente faz uma analogia com as nossas pacientes, eu estou falando agora no lugar de profissional, quando a gente faz uma analogia do cuidar, o cuidar é isso, como a Fabi comentou, né, Fabi, na sua aula. Existe uma analogia muito importante entre a gente percorrer o caminho de cura e cuidar do nosso paciente. Porque, na verdade, ele está numa jornada. Essa jornada de cura. Então, por que, como a gente aprende com a monja, por que não mudar o olhar nessa jornada de cura e aproveitar o caminho e encontrar oportunidades para a cura? Então, cada etapa, eu acho que o caminho de cura, para mim, é isso. É você aproveitar a jornada e identificar o belo e tirar o melhor e o maior aprendizado da jornada, estar inteiro e com o coração aberto. Deixa eu interromper a Grazi, continua. Fica com o microfone. Eu vou me justificar, já sei. Não, eu queria que você falasse sobre o céu estrelado que você viu ano passado, da maneira que você contou para nós. Porque lá, não fica imaginando que a gente só caminha, não. Lá a gente faz rodas de reflexões, e é por isso que não dá para ir tanta gente. E a Grazi falou, mas agora ela vai falar sobre o que é o Caminhos de Cura. Conta. Eu acho que eu estava foi um dos primeiros dias, né, Dani? E eu acho que eu estava saindo, tinha acabado, eu acho que o primeiro dia de peregrinação, muito difícil. Na hora que eu saí, a gente ia jantar, e eu olhei para o céu, e eu vi aquele céu estrelado, maravilhoso. E, assim, automaticamente, eu fui sugada daquele tempo e voltei para uma época onde eu era criança, adolescente. Eu sou de Itapetininga, numa cidade do interior, onde o que eu mais gostava de fazer na minha casa era subir na caixa d'água em cima do telhado da minha casa, onde eu ficava meio deitada, olhando para o céu. Aquilo, para mim, era um sinônimo de felicidade. E
quando eu vi aquele céu no caminho de cura, parece que estou me reencontrando. Então, por isso que eu comentei, o caminho de cura, eu acho que ele tem vários significados, né? E eu acho que um dos mais fortes é essa conexão que a gente faz com a gente mesma, né? Que às vezes a gente esquece pela vida que a gente leva, né? Muitas vezes no piloto automático, tendo que dar conta de tudo e equilibrar vários pratinhos, mas eu acho que o caminho de cura é uma reconexão, né? Também. Léo, se você me permite, quero provocar uma pergunta. Está todo mundo ouvindo aqui, todo mundo agora quer peregrinar. Daí vocês vão chegar lá e já no primeiro dia vocês vão falar, meu Deus, que é esse perrengue aqui? Ninguém me contou sobre o meu pé, a minha bolha, esse sol, essa poeira na minha cara. Karina, fala um pouquinho, antes da gente, eu queria, de maneira bem técnica, explica o que é uma peregrinação, qual é o material mínimo necessário, o que é ir com carro de apoio, sem carro de apoio, como que a gente come, se a gente desiste ou não. Conta o outro lado. Então, a peregrinação é uma atividade, né, uma caminhada de longo curso. Então, no roteiro do Caminhos de Cura, são percorridos 110 quilômetros e uma divisão de quilometragem, em média, 25 quilômetros por dia. Mas tem dias que a gente caminha 29, terminando com 4 quilômetros de subida, né? Quem fez sabe aí como que é chegar na Dona Inês. Eu sei. E tem dias que são um pouco mais curtos, né? Mas, assim, é desafiador na altimetria, mas a gente tem toda uma logística criada para isso. Então, existe um carro de apoio que vai acompanhando um grupo. No Caminhos de Cura vai toda a nossa equipe. Então, são 2 carros de apoio, são 5 guias. Mas a gente sempre tem um guia caminhando no chão, junto com um grupo, e outro guia no carro, cobrindo ali, né? Então, tem água no carro, tem comida, tem banana, tem barrinha, e tem café, e tem até os próprios pontos de apoio do Caminho da Fé, que hoje é uma das rotas de peregrinação mais estruturadas do país. Então, tem pontos de apoio que recebem ali o peregrino, né? Então, quando a gente fala de peregrinação, a gente também tem que falar da comunidade que acontece essa peregrinação, porque o Caminho da Fé hoje conta com uma comunidade que participa ali e reconhece no peregrino o servir, né? Muita gente devota ali de Nossa Senhora, então recebe o peregrino com muito carinho. Então, tem essa parte da logística, e o ideal é você ir com o mínimo, levar um mínimo. A gente brinca, a mochila ela tem que estar pesando ali, em média, 10% do seu peso corporal, já contando com a água. E a gente tem um checklist que, geralmente, a gente manda para as pessoas, e as pessoas falam, é só isso? Eu não posso levar pijama? Não, eu não posso levar isso. Não precisa, né? São só 2 camisetas, E aí você lava a roupa todos os dias, nas pousadas, né? Então, a gente aprende ali com uma mochila bem leve, que o nosso caminho ele vai ser retrato da nossa mochila. Também vai ser muito mais leve. Eu falo que, quando a gente monta a mochila, se a gente vai colocando muita coisa nela, a gente está levando na mochila todos os nossos medos. E se chover, e se eu não encontrar uma farmácia, e se eu tropeçar, e se eu tiver uma bolha, e ali eu vou colocando todos os medos na mochila. Mas a gente cria uma logística assim para dar essa estrutura para o peregrino, para fazer realmente com que as pessoas consigam realizar esse caminho, diferente de quando o Dr. Daniel foi sozinho, que tem uma dificuldade a mais. Mas, quando você vai em grupo, você tem a ajuda dos seus amigos peregrinos, você tem a ajuda da equipe e tem toda essa estrutura. E a bolha, a gente tenta prevenir, né? Tem algumas técnicas que a gente faz para prevenir, o uso de meia mais fininha por baixo da meia de poliamida, o famoso hipoglós ou a vaselina, que tem gente aqui que eu acho que para o próximo caminho já comprou uns 3 quilos de vaselina e já está levando. Mas, se acontecer a bolha, a gente trata da bolha, troca o calçado, às vezes põe uma papete ali e segue caminhando. Queria fazer uma pergunta para a monja. O que a senhora, contextualizando, estar na natureza, caminhando muito, cansando muito, com dores insuportáveis que passam, dói, mas passa, dói, mas passa. Por que a senhora acha que existe tanto essa conexão com os...
a gente vai se descobrindo dentro de uma atividade dessa. Como que a senhora enxerga tudo isso que acontece, que foi exposto de uma maneira espiritual? O que acontece? A gente entra em transe? A gente entra em contato com a essência do ser. O que realmente importa, né? E a gente percebe que não há nada fixo nem nada permanente. Tem coisas na vida que a gente quer segurar, coisas que a gente quer expulsar, coisas que eu gosto, coisas que eu não gosto. E, de repente, você percebe que tudo é a caminhada, tudo é a jornada. E me lembrei agora de um jovem que eu conheço, ele está fazendo agora Compostela. E dessa vez ele foi sozinho. Porque alguns anos atrás ele era epilético, ele tinha convulsões de epilepsia. E numa das igrejas do caminho, ele entrou, ajoelhou-se e fez o que você disse, ele pediu. E quando ele chegou em Compostela, desde esse dia em diante, nunca mais teve convulsões. Não tem como explicar isso. Ele pediu que não queria ter mais convulsões. E ele disse assim, eu fui outras vezes lá, tentei encontrar qual foi a capela, nunca mais encontrei. Tem coisas mágicas na nossa vida e é preciso ter fé e acreditar. Rosa Maria, que está aqui, o netinho dela, nasceu com uma deficiência muito grave e disseram que tinha poucos dias de vida, ela rezou. Ela rezou em todas as igrejas que passou, o menino está lindo. Então tem uma coisa que é a fé e outra coisa que ele diz, saber pedir. Mas não é tudo que atende do jeito que a gente quer. A Denilson, o filhinho dele foi. O filhinho dele tinha câncer no Macapá, lá não tem o SUS, não tem oncologia. Ele agora criou uma ONG e ele traz as crianças e pacientes oncológicos lá de Macapá para São Paulo, para ter tratamento, porque lá não tem. Então, transformou esse homem num outro homem. A morte do filho, a dor dessa morte, ele não querer que outras pessoas passem por esse sofrimento. Então, ele oferece a sua vida a servir. E é um pouco isso que é a jornada. Não é como eu gostaria que fosse, mas é como é. Algumas vezes nós somos atendidos de uma forma, outras vezes de outra forma. E temos que compreender que, por exemplo, ele nunca viajou sozinho. Ele nunca peregrinou sozinho. Nenhum de nós nunca está sozinho. Eu acho que é isso que a caminhada nos mostra. Perfeito. Muito bom. Só quero... Fabi, existe uma frase de uma pessoa que eu gosto demais, que é minha mesmo. É uma frase que fala... É uma frase que eu fui descobrindo com o tempo, que o caminho da fé te eleva 3 passos na sua vida espiritual, mas o mundo te traz 2. A gente sai do caminho muito espiritualizado e a gente chega chorando. A minha esposa adora, eu chego um doce, daqui a pouco parece que toma picada de abelha e a gente vai voltando. Queria que você trouxesse, assim, de uma maneira na sua vida, por que o caminho da fé nos eleva 3 passos e o mundo nos traz 2? E qual que é a importância da perseverança? Fabi, só antes de você responder, eu ia perguntar exatamente isso para ela com essas palavras. Então, era para você responder isso mesmo. Que coincidência. Eu estava me preparando. Obrigado, Daniel. E não existem coincidências nessa vida, né? Eu concordo plenamente que no caminho da fé, todos esses passos no silêncio ou em companhias gostosas, né? Ou que muitas vezes estão num momento de muita dor, mas a gente se eleva. Eu diria que a gente volta a ser criança. A gente volta a sentir a vida pulsando na gente, sentindo as coisas que a gente vai vendo, que vai tocando, quer seja a dor, quer seja a beleza do caminho. Isso, de fato, a gente não consegue no dia a dia, né? Ontem mesmo eu estava falando com uma paciente, ela falou, doutora, eu senti, vindo para cá, que a vida está tão cinza. E depois eu liguei para a filha e falei, eu acho que ela pode estar entrando em depressão, porque ela nunca foi assim, ela sempre chegou sorrindo, ela sempre chegou feliz. Então, a vida, né, essa vida cinza, essa vida corrida, essa vida do adulto, que tem tantos problemas, acaba nos afastando dessa fase aqui. Onde, nessa fase, talvez a gente consiga se conectar muito com o que Santo Agostinho diz, que às vezes, que mesmo quem já passou para lá, às vezes a gente só está em lados diferentes de um mesmo caminho. Durante o caminho de cura, quando nós estivemos numa roda de conversa, estivemos
uma força de oração tão grande. Meu pai entrou em contato comigo através de um abraço da Rose. Isso para mim foi tão real, né? Então a gente se conecta nesse momento com o divino, nós nos conectamos com a natureza, nós nos conectamos com tudo aquilo que às vezes está silenciado, está perto da gente. Só que a gente não tem tempo de ver, porque está o telefone tocando, as pessoas pedindo, mas não pedindo isso dessa forma como você está dizendo, né? Às vezes é só demandando porque a vida é demandante o tempo todo. Então, eu realmente sinto, assim, eu sinto uma necessidade desse contato com a natureza e dessa renovação com o divino, com o silêncio, com essa internalização daquilo que é importante para nós. Eu sempre digo isso, quando nós somos como se nós tivéssemos uma gota caindo na água. É a partir daquela gota, que somos nós, que toda a energia flui. Sabe quando a gota cai na água e vai fazendo aquela onda? Então, nós somos pura energia. E se a gente cai bem, se a gente está bem, se nós estivermos nos reconectando com esse divino, com algo que nós perdemos essa reconexão por conta de tantas coisas que acontecem na vida, a gente consegue voltar a fluir gostoso e sentir que quando a gente chega perto de alguém, a gente está passando uma energia, não tem energia boa ou ruim, mas parece que aquela coisa flui. Então, eu queria agradecer o seu convite para ter essa renovação de energia com Deus. Obrigado pela resposta, que é muito parecido com o que eu sinto. Eu também, Dani, quando cheguei, minha esposa disse que eu estava um doce. E ela perguntou quando eu iria de novo, né? Falei, já está chegando. Pessoal, nosso tempo está acabando. Eu gostaria de ter horas aqui para debater com vocês. Vocês encontraram aí sobre as cadeiras de vocês um papel para vocês escreverem as cartinhas com os pedidos de vocês. Acreditem no que o Daniel falou. Peçam. Eu pedi e fui atendido, já no primeiro. Tá? Em fevereiro chega a Giovana, que é minha filha, que eu queria muito. Então eu pedi e fui atendido. Então peçam, porque essas cartinhas nós vamos levar com a gente até Aparecida. E elas vão caminhar o trajeto todo. A gente divide o peso, cada um carrega um pouco, mas elas vão com a gente. Além disso, atrás de algumas dessas cartinhas aí, vocês vão encontrar um adesivo, um presente da Monja Coen. Quem tiver com esse selinho aí atrás, vai ganhar um livro dela. Legal, né? Procurem aí. Meus amigos, Fabi, Daniel, Monja, Grazi, Karina, muito obrigado por contribuírem aqui com esse debate. Olha lá, o pessoal ficou animado. Eu agradeço a todos vocês por estarem aqui, por prestigiarem esse evento. E, Dani, pedi que você faça suas palavras de encerramento. Não podia ser diferente. Eu queria agradecer a Grazi. Ela é a esposa do veterinário que cuida dos meus cachorrinhos. E aí ela me telefona um dia, ele me telefona e diz, você fala com a minha esposa? Eu falei, claro que eu falo com ela. E ela queria me convidar a conhecê-lo, o Dani. E nós nos conhecemos tomando um café, numa padaria pertinho de onde eu moro, de onde minha filha mora. E ela me convidou para essa jornada que é a nossa jornada, né? A jornada da nossa vida. Algumas pessoas vão poder fazer até a Nossa Senhora Aparecida. Eu fiquei muito comovida com a fé que ele tem em Nossa Senhora. Quando ele disse isso, eu tenho fé em Nossa Senhora, comecei a fazer essa caminhada sozinho e agora eu levo pessoas para lá. Será que nós conseguimos levar pessoas para essa descoberta? Eu faço retiros de silêncio, que tem uma coisa semelhante com isso. A gente sai do retiro anjinhos, todos budinhas. Todo mundo fica feliz, daí a pouco a gente começa a ficar ruinzinho de novo. Então, a gente precisa fazer outro. Então, a ideia é essa, é a persistência, a gente fazer repetidamente, né? E começar a levar essa memória em nós, e quando a gente perceber que está perdendo, procurar nossos amigos, nossos parceiros, conversar com os nossos caminhantes, para que a gente readquira
essa força da beleza da vida, da simplicidade nas coisas pequenas. O prazer e a felicidade das pequenas coisas. Muito obrigada, Grazi. A monja falou que ano que vem vai com a gente. Vamos ver. Eu queria terminar esse painel de um jeito para que a gente leve e deixe uma energia muito positiva. Eu queria que a Gi Charaba venha aqui na frente. Nós temos um grito de guerra, onde ela vai ensinar para vocês. Ela grita caminhos, vocês gritam de cura 3 vezes em pé, com energia positiva, que é isso que a gente precisa. Gi, vem aqui na frente, você termina. Peraí, eu não vou sozinho. Nada é sozinho, pô. Paola, Carol, Gisele. Licença, monja. Por favor. Eu vou fazer um barulhinho. Tem uma galera que grita muito. Vamos ficar aqui, ó. Vamos? Vem, pá. Vamos lá? Vem. É assim, é muito fácil. O Dr. Daniel deu uma missão. Ele vira e fala assim, ó, a Merula, que fundou a Abrale e o TJCC, dava trabalhinhos pra gente antes dela partir. E ela deixou muitos trabalhinhos pra gente na vida. O Dr. Daniel vai delegando trabalhinhos. E aí ele virou e falou assim, grito de guerra. Vai ser caminhos de cura. Então eu grito caminhos e vocês vão gritar de cura. Porque acho que esse é o propósito. Vamos lá, meninas? Monja, bora? Então vamos lá? Caminhos de cura! Caminhos de cura! Caminhos de cura! Vem, eu trago. Eu faço barulho.